vai por aí. É alguma coisa, aguardando o Eduardo Pêsaro, conectando. Opa! Aê, Acho que agora estamos juntos. agora sim. Olá, desculpa, Eduardo, mil perdões. Imagina. Mil perdões aqui. Não sei se as pessoas estão a postos, pedir desculpas para as pessoas, Eduardo, aí por conta das nossas tecnologias, a gente precisa aprender bastante ainda, uma situação nova para todos nós, né? Eu acho que a gente está aprendendo junto, né? Faz parte. Mas, Eduardo, eu fico muito feliz da gente estar aqui junto e te agradeço muito aí pela participação, que é muito importante. Queria só apresentar rapidamente o Eduardo, para quem não o conhece, ele é clínico geral. Fala. Alô? Ah, não está dando para ouvir? Alô? Aumenta aqui o áudio. Espera aí, o áudio. Não. Aumenta o volume. Alô? Está dando para ouvir? Está dando para ouvir? Não. Agora tá. Ainda estamos sem dar para ouvir. Aumentou o volume? Aumentou todo o volume. Por que será que estamos sem conseguir conexão? Agora estou te ouvindo bem. Agora sim. Está me ouvindo? Não sei se mudou o fone, que eu... Agora sim. Agora sim. Então ótimo. Então, a gente está aprendendo aqui, gente. Queria pedir desculpas a todos, mas dizer que é uma experiência nova para todos nós. E agradecer muito ao Eduardo Pêsaro, que está aqui com a gente. O Eduardo é irmão de um grande amigo, companheiro, quase irmão, o Floriano. E o Eduardo, ele é clínico geral e cardiologista do Hospital Albert Einstein. E a gente tem um monte de dúvidas. Eu, pelo menos, tenho várias, Eduardo. Eu vi algumas Vamos lá. lives e achei muito interessante. E, primeiro, eu queria ouvir de você uma opinião muito pessoal, como é que você está vendo a situação que a gente está vivendo, né? E um pouco, se você já viu algo parecido antes na sua vida, ou se é uma situação absolutamente nova o que nós estamos vivendo. Eu me sinto, algumas vezes, num filme de ficção científica, mas queria ouvir um pouco de você, você que é médico, conhece bastante sobre o assunto. Obrigado pelo convite, super prazer, te conheço, te acompanho faz tempo também, votei em você. Tá dando para ouvir bem? Tá dando para ouvir bem? Ouvi otimamente. Então tá bom. E pedir para avisarem lá no Face que a gente veio para o Insta, né? Se der para avisar na sua página. Já estamos avisando e pedindo desculpa a todos. Imagina. Gente, boa noite a todos. Olha, me sinto como você, exatamente como você e como todos, totalmente surpreso, estarrecido, e nunca houve nada igual, talvez há centenas de anos atrás, mas com a tecnologia que a gente tem hoje, se encontrar surpreendido por uma pandemia desse gênero é completamente novidade. Me lembrou um pouco a epidemia de AIDS. Quando eu entrei na faculdade, a epidemia estava bem aquecida. Me lembrou um pouco a sensação de uma doença desconhecida que matava quase 100% no começo da AIDS, mas a diferença é que o contato era sexual, né? Não era o contato por via aérea. Então, todos muito surpresos e sem saber realmente aonde vai dar tudo isso. É verdade. E a gente tem visto, doutor Eduardo, nos últimos dias, muita gente saindo já de casa e achando que a coisa não é séria, né? Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso e também saber um pouquinho, como você falou, a gente ainda não tem um monte de certeza, a gente tem muitas dúvidas e muita gente com muitas perguntas para serem feitas. Então, a gente vai te alugar um pouquinho para você nos ajudar a pensar juntos. Mas a primeira coisa é saber, as pessoas têm voltado a circular. A minha pergunta é, isso é algo razoável ou esse não é o momento para isso acontecer? Não, não é. O meu pensamento está alinhado com todas as diretrizes, tanto científicas quanto governamentais ao redor do mundo. A única forma que nós temos de segurar a escalada é a quarentena. Não tem outra forma. Ainda não tem medicação nem preventiva, nem curativa. A gente sabe que a quantidade de leitos do sistema de saúde é limitada. Então, as curvas são ascendentes, ainda não estabilizou.
tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, é simples. Se não fizer a quarentena, o que a gente vai acontecer é o colapso mesmo, assim como está acontecendo em algumas cidades brasileiras. Assim como aconteceu na Itália, como aconteceu na Espanha, como está acontecendo em Nova York. Tenho amigos trabalhando em Nova York, os hospitais estão colapsando. Nova York, hein? Nova York. Colapsando, o hospital inteiro de Covid e não tem mais lugar. Aí um caso que é de média complexidade, que precisaria ficar poucos dias, por exemplo, numa UTI, pode virar um caso de alta complexidade porque não tem a UTI, né? Então, porque a doença é agressiva, né? A gente tem aí 10, 20% de agressividade nessa doença. Né? Sim. Uma pergunta, você chegou a falar um pouquinho sobre que a gente ainda não tem nenhuma informação sobre o que pode ser usado para isso. Mas muita gente tem falado da cloroquina, né? E eu morro de medo, principalmente para quem não é médico, falar sobre isso. Como a gente está com um médico aqui, que é você, eu queria ouvir um pouco sobre a tua avaliação sobre isso, o que é viável e o que ainda está muito em fase de teste, Eduardo. Olha, agora, Dani, eu tirei o fone, tá tão bom quanto, que estava dando um pouco de eco para mim. Tá ótimo, tá ótimo. Olha, Dani, a cloroquina não tem mistério também, tá? O estudo que tem é muito pequeno, né? Tem estudos franceses de 30, 40 pacientes, é uma coisa mínima. Então, esses estudos não são suficientes para garantir eficácia e segurança. Então, como é que você vai recomendar para milhões de pessoas, milhares de pessoas, droga que ainda não tem comprovação? Você está aguardando a comprovação. Nos próximos meses, a resposta vai chegar, porque os trials já estão andando. Vai chegar antes da vacina, essa resposta da cloroquina. Então, agora, para o caso individual, se você tem um caso que está mais grave, que internou, que é uma pneumonia agressiva, e que não tem nada para fazer porque não tem outro remédio, né? Isso pode ser discutido com os familiares. Olha, não tem outra opção. Essa é uma opção possivelmente benéfica, mas não com certeza. Possivelmente segura, mas não com certeza. Mas vamos avaliar o risco-benefício deste caso. É avaliação individualizada, né? E aí isso pode ser praticado. Agora, os governos e os órgãos reguladores estão tratando da situação como uma situação de calamidade. Às vezes, uma situação de calamidade pública pode levar a atitudes intempestivas. E aí começam as recomendações coletivas para a droga, né? Como o Ministério da Saúde recomendou para os casos mais graves, aqueles que precisam de internação. Eu não vejo nada demais em recomendar, só que o médico que está dando e o paciente que está recebendo tem que ter entendimento que é um tratamento experimental. Lógico. Se todas as partes estão conscientes, aí não tem falha ética. Lógico. Entendeu? Agora, se quem está recebendo está achando que o tratamento já tem comprovação, que está comprovado, e quem está dando também, aí tem uma falha ética. Acho que tem que ter consciência, né? Sobre isso. E eu vi, doutor Eduardo, algumas pessoas indo para o hospital e pedindo a cloroquina como se fosse a solução, né? E como o senhor falou, é algo que para cada paciente, cada caso é um caso. É difícil de saber se aquilo pode ser. Eu já vi casos falando que ela ajudou e casos que, ao contrário, ela piorou a situação. Então, é algo muito delicado para as pessoas, né, usarem sem um médico que indique isso, né? Ela tem efeitos colaterais, inclusive ela pode acometer o coração dando arritmias, então depende dos outros remédios que o paciente também está tomando. Tem um cálculo para saber o risco de arritmias dela. Então, os casos têm que ser individuais. Não dá ainda para recomendar isso como para a sociedade como um todo. Não temos essa evidência ainda, infelizmente. A qualquer momento isso pode chegar, porque te digo, são dezenas de trials no mundo inteiro com a cloroquina que estão correndo atrás da resposta. Então, já vai chegar, mas
os governos têm que ter um pouco de paciência mesmo. Aliás, muita gente falando também sobre vacinas, né, doutor Eduardo? Tem alguma perspectiva ou isso ainda leva muito tempo até a gente ter uma vacina que, de fato, seja algo que a gente possa confiar? A vacina está num passo ainda atrás da cloroquina, né? Porque precisa criar a molécula para depois testar, para começar um teste em humanos. Não dá para recomendar sem testar. Né? A cloroquina não. A cloroquina é um remédio que tem 50 anos de idade, que é usado para malária, que é usado para reumatismo. A gente já conhece a cloroquina. A gente não sabe o risco-benefício no Covid, mas a droga já é antiga, né? E relativamente segura, no geral. Não é uma droga muito perigosa. Tem uma relativa segurança, né? Já a vacina, não. A vacina está indo do zero, né? E deve chegar no que vem, infelizmente. Tá. Uma pergunta que muita gente também tem me feito, a questão do uso das máscaras nos últimos dias. Isso é algo que, de fato, tem grandes chances de diminuir a incidência ou é algo que a gente também não tem ainda uma comprovação? Qual a sua avaliação em relação a isso? Dani, você sabe que eu tive no Japão há 10 anos atrás. Tive em 2010 no Japão. Uma das coisas que eu mais achei bacana é a coisa que eles usavam as máscaras, né? 10 anos atrás. Você entrava no metrô, todo mundo que estava doente, protegido. Então já é um conhecimento de décadas, né? Na sociedade japonesa, que quem está resfriado não pode sair à rua transmitindo. Então, se ela funciona para o Covid ou não como conduta de massa, ninguém sabe. Por quê? Porque a máscara, Dani, ela tem um problema que é assim, como que você vai usar? Você fica colocando a mão na frente, depois no cabelo e se coçando o olho e ajeita de novo. Qual é o controle de qualidade da máscara que você está usando? Ela é descartável. Você vai descartar realmente? Então, como a pessoa vai usar essa etiqueta para usar a máscara pode interferir muito na efetividade dela. Então, a gente não sabe direito. O que a gente sabe é que, para profissional de saúde, sim, se está cuidando de Covid, aí tem uma máscara especial, que a gente chama de N95. Quem está com qualquer tipo de quadro viral respiratório deve quarentenar. Se por algum motivo sair do isolamento, deve colocar a máscara para não transmitir para o outro. Né? Agora, se recomendar para a população inteira, 200 milhões de pessoas, ponham as máscaras agora, ainda não existe evidência para isso. E ninguém sabe que se todo mundo resolver colocar máscara, não vai talvez ter máscara para as pessoas, nem para as mais necessitadas, para as mais vulneráveis. Então, ainda é uma recomendação que não está fechada também. Né? Tá, já começaram a chegar aqui, Eduardo, várias perguntas. Né? O Vanderlei pergunta, e o plasma de quem já teve o Covid? Isso ajuda? Tem como usar? Não tem? E uma outra pergunta é, quem já teve, né, o coronavírus, pode ser infectado uma segunda vez? Tá, antes de responder essa, só vou me permitir voltar na máscara, porque eu não gosto do estilo fala academicamente, não dá opinião e o cara fica de mãos abanando em casa. Isso também eu acho injusto com quem está assistindo. Eu vou dar minha opinião agora pessoal. A evidência científica não temos para recomendar máscara universalmente. Tem o profissional de saúde, quem está doente, etc. Como eu penso, quem é mais vulnerável deve usar. Por exemplo, você é vulnerável. Você tem mais que 60 anos. Você não deve ao supermercado. Teoricamente, o supermercado deveria vir a você. Mas pode haver uma situação que é impossível. Sim. Você vai ter que ir até algum lugar, você vai ter que ir numa farmácia. Foi impossível providenciar que trouxer. Ora, se você pode usar uma máscara, é melhor do que nada, teoricamente. Se você pode aprender a usar a máscara, não ficar colocando a mão, se contaminando, higienizar bem a mão, depois não ficar arrumando o tempo inteiro, melhor ainda. E depois você descarta a máscara, né? Então, eu acho assim, profissional de saúde e pessoas mais vulneráveis ou quem está com qualquer sintoma de resfriado deve colocar para não transmitir para os outros também. Tá bom? Plasma. Você perguntou do plasma. Isso. Plasma, antivirais, cloroquina, tá tudo no rol das condutas experimentais. Todos têm estudos pequenos e promissores, mas infelizmente, quando a gente põe uma droga para pressão arterial
no mercado, a gente testa em 20 mil pessoas. Quando a gente põe uma droga para infarto no mercado, a gente testa em 20, 30 mil pessoas, às vezes 2 vezes, em 2 estudos diferentes. Quer dizer, esses estudos tem estudo com 20 pessoas, com 30, ainda não dá para colocar como uma opção viável, mas tem trial também correndo para plasma, assim como para os antivirais, né? Uhum. A outra pergunta que você fez foi se pega de novo, né? Sim. Eu vou responder igual ao Dr. Fauci, que é um infectologista americano que está há mais de 30 anos como líder de um órgão regulador americano que dá aconselhamento para o governo americano. Ele diz assim, não temos prova de que está imunizado, mas ele aposta que sim, que há uma imunidade adquirida. Agora, isso não pode ser certeza, porque tem casos na China de reinfecção, está certo que são anedóticos ali, pontuais, não é grupal, mas também não pode servir para relaxar. Por exemplo, eu tive Covid e agora eu vou me expor. Isso. Não pode, porque a gente não tem certeza, né? E agora eu vou me expor, por exemplo, como profissional de saúde e não vou me cuidar. Não pode, né? Até porque nós somos também portadores, do mesmo jeito que o vírus pode ficar aqui em cima da minha mesa, ele pode ficar na sua mão, no seu cabelo, você pode ser um portador, não necessariamente você está doente, né? Então você precisa continuar respeitando por interesse comunitário as regras de higiene, as regras sanitárias. Tá. Muita gente tem ficado preocupado também, doutor Eduardo, que é o seguinte, a questão de, parecia que era uma doença mais para pessoas idosas ou com comorbidade. E, de repente, começa a acontecer com alguns jovens. Uma pergunta aqui que o Isaac está fazendo, obesos estão no grupo de risco? Quais outros que estão no grupo de risco, né? Cardíacos, pessoas com pressão alta. Então, as pessoas começam a ficar um pouco assustadas algumas vezes porque acham que é muito mais uma doença para as pessoas mais velhas e, de repente, percebem que a coisa é um pouco diferente disso. Qual a sua avaliação sobre isso, né? Daniel, eu vou responder com uma frase. No Brasil, 1 em cada 4 óbitos é de gente abaixo de 60 anos. 25%. Então, assim, suficiente para responder a pergunta que a doença é preocupante mesmo na meia-idade. Quanto mais jovem, vai reduzindo. Quer dizer, quando você vai para baixo de 30 anos, reduz mais ainda. Quando você vai para baixo de 20 anos, graças a Deus nas crianças, não sei, ninguém sabe por quê, respondem muito bem a essa doença, então diminui mais ainda. Agora, a meia-idade está igualmente envolvida. Igualmente envolvida. Talvez não no risco de morte, gente, mas tem que pensar o seguinte, você ficar 20 dias numa UTI pode também acabar com a tua vida. Pode ser que você não morra, mas pode te deixar sequelado. Lógico. Então, assim, casos graves acontecem na meia-idade, 40, 50, óbitos idem. E os mais jovens, mas eu tenho 20. Mas você vai pensar nos seus pais, né? Nos parentes mais velhos, na comunidade como um todo. Então, lógico, quem é jovem pode estar em menos risco, mas vai pensar nos outros. E os fatores de risco que todo mundo já sabe com os estudos epidemiológicos. Diabetes, hipertensão, cardiopatia, DPOC, enfisema, doenças pulmonares crônicas. E você perguntou da obesidade, estão observando isso especialmente nos mais jovens. Os mais jovens obesos estão tendo desfecho pior. O que é uma curiosidade mesmo para ser investigada, porque você sabe que em outras doenças, quando a obesidade é um fator de risco geral de saúde, mas quando a pessoa é interna, às vezes o obeso numa UTI se dá melhor do que o magrinho. Tem mais reserva, tem mais massa muscular e tal. Mas no Covid não é assim. Até por a doença ser respiratória, a forma grave, a obesidade atrapalha a respiração, né? O diafragma sobe, fica mais difícil de entubar e respirar. Provavelmente por isso a obesidade é um fator de risco para a letalidade. Uma pergunta que chega muito aqui é quando vai ser o pico dessa pandemia? Eu sei que você não tem bola de cristal, nem eu, mas essa é uma questão importante. Vai ser daqui 1 mês, daqui 2 meses. E a pergunta que vem junto é
com o isolamento social, quanto tempo nós vamos ficar assim? E que é uma resposta muito difícil, eu sei. Ninguém tem resposta para isso, tá certo? Mas são perguntas das pessoas que acabam ficando bastante ansiosas com toda a situação, né? Olha, a gente não tem uma resposta fechada, mas tem notícias, né? Me parece que Nova York fechou as escolas públicas até o fim do ano. Tá. Foi uma medida do sistema público de ensino nova-iorquino. É um parâmetro. Uhum. A gente acredita que o pico vai ser daqui a 1 a 2 meses. Agora, é o que o ministro da Saúde tem falado, será que vai chegar no pico e ficar no pico? Ele falou em 6 a 9 semanas de platô lá em cima. Uhum. Entendeu? E há a chance de ondas também, por exemplo. Uhum. Estamos em quarentena, fazendo força, povo em casa, sofrendo, economia sofrendo. Consegue estabilizar, consegue um decréscimo. Daqui a pouco flexibiliza, aumenta os casos e vem as novas ondas, né? Eu estou aqui falando como no popular e também falando academicamente. Tem um artigo no JAMA, que é a melhor revista, uma das melhores do mundo, JAMA, J-A-M-A, americana, chinês, um trabalho grande, mostrando os efeitos da quarentena chinesa na redução de casos. Reduziu. Está publicado lá, é ciência. Tá comprovado lá na publicação. Reduziu. Eles conseguiram redução com as quarentenas. Tá. Uma pergunta que volta aqui. Por que os diabéticos são grupo de risco? O Ader falando aqui. Não, o diabetes é o mais fácil de responder, né? Porque o diabetes é um fator clássico de redução de imunidade, né? Classicamente. A questão da glicosilação de proteínas, enfim. Tá com açúcar alto cronicamente, diminui a imunidade. O difícil de responder é por que o hipertenso também, por que o cardiopata mais simples também entrou. Aí a gente não sabe se é a hipertensão ou se é só um marcador, né? Só uma associação estatística, né? Mas o diabetes provavelmente tem causa e consequência. A imunidade é diferente no diabético. A pergunta aqui, pega o vírus pelo ar, por isso o uso das máscaras? A gente conhece um pouco, mas seria importante você responder um pouco também sobre isso, né? Não, é gotícula, né? O vírus é gotícula e ela se deposita. Você sabe que esses dias eu estava conversando com uma pessoa de longe, 4 metros de distância. Por acaso, o sol estava batendo por trás dela. Aí você sabe o que acontece? Você vê as gotículas. Estava exatamente no ângulo que eu via o sol conseguir iluminar todas as gotículas. Era uma conversa normal, ninguém estava gritando, ninguém estava tossindo. Mas você não sabe a quantidade de gotícula que numa conversa como essa a gente solta, né? Então é gotícula mesmo. A peste desse negócio é que ele é um binômio, né? Que é agressividade com infectividade, né? Ele espalha muito e ele é agressivo. E ele sobrevive muito. Tem vírus que ficam meia hora aqui em cima aqui da minha mesa, caputa. Já era. Esse vírus, ele é capaz de ficar 1 dia, 2 dias. Tem estudo mostrando que depois de 3 dias ele estava em superfície metálica. Sim. Por isso que começou a questão das higienizações e tal, porque ele fica nos objetos. Uma pergunta, aqui a Rosa, quais as sequelas mais comuns da Covid? Bom, número 1 é a lesão pulmonar aguda, né? Chamada SARA, ARDS, né? Que é o Covid inflama territórios pulmonares, começa pela periferia do pulmão, depois vai se espalhando e causa uma hipóxia, queda de oxigenação, troca de oxigênio, cai assim abruptamente. Os relatos, agora quem está vivenciando isso, é de quedas abruptas mesmo. Aquela piora em ladeira. A pessoa começa a não conseguir trocar oxigênio, por isso que é uma doença onde você vê aí 5, 10, 15%, 20% de quem se apresenta ao hospital acaba, dependendo do local, entubado. Porque precisa do aparelho de respiração artificial para poder fazer a troca de oxigênio corretamente. Então, o pulmão é o número 1, é o pulmão que pode ficar, que pode levar a uma fatalidade, é o pulmão que pode ficar sequelado depois de uma ARDS.
é o pulmão. A história é do pulmão. Teve até políticos famosos que reconheceram depois que não era bem um vírus da gripe, era mais um vírus de uma pneumonia importante, né? Sim. Enfim, o pulmão é o órgão de choque. A gente tem 10% que acomete o músculo do coração, tem lá 10% que dá diarreia, tem outros sintomas também, mialgia, tem sintomas gripais, mas o pulmão é o número 1 de gravidade. E aqui muita gente perguntando, e quais vitaminas a gente pode tomar? E a vitamina D, é fake news ou não é? O sol ajuda ou não ajuda? Alimentação, dicas, enfim, muita gente perguntando sobre que dicas você teria. Olha, eu fiz uma série de vídeos no meu Insta, né, sobre quarentena saudável. Então, quarentena tem efeito colateral também. É muito desagradável ficar em casa, né, preso. Para os idosos, eu tenho visto efeitos colaterais. Eu tenho idosos que caíram porque dispensaram os empregados e funcionários, então eles fazem tudo sozinho agora, fazem suas camas, cozinham, toalete e caem. E, eventualmente, tem uma fratura e isso pode ser tão ruim quanto o Covid. Então, eu recomendo cuidado redobrado aos idosos para o risco de queda, bom senso, planejamento, organização pessoal. Número 2, vimos aí uma redução muito grande de outros casos frequentando o hospital. Onde foram parar os infartos? Onde foram parar os problemas de coração que chegavam no hospital? A gente está achando, ninguém tem prova disso, que as pessoas estão em casa e algumas têm sintomas de doença cardíaca e não estão se manifestando, aguardando a quarentena acabar. Puxa vida, você está com um sintoma, tem que avisar seu médico, né? Sobre as dicas mais simples, eu costumo dizer assim, teoria do relógio suíço. Tá. Nós somos um relógio. Hora de acordar, hora de dormir. Hora de comer, hora de descansar. Hora do exercício físico, para quem conseguir, mesmo no ambiente que está. Então, o nosso corpo gosta de rotina. Hora dos 15 minutos de sol. Vi meu irmão passando lá perguntando sobre o sol. Vitamina D não adianta para combater o Covid. Os minutos de sol são para a sua saúde global. E quando eu falo muito sol, reduz a imunidade. Falou para tomar sol. Aí passa horas. Isso reduz a imunidade. O sol é um conhecido redutor de imunidade. Agora, 15 minutos de sol, 20 minutos, tem que ter. Porque melhora tudo. Né? Não é só o astral, mas também a vitamina D e tudo. Então, comer bem, respeitar horários. Não começa, fui dormir 2 da manhã, acordei às 11, almoço às 4. Isso não é bom para a sua mente, não é bom para a sua saúde. Mantenha uma rotina. E, mais importante de tudo, Dani, as pessoas têm que pegar leve na informação e no terror. Né? Você vê jornal o tempo inteiro aqui, é uma loucura. Né? As notícias, eles só falam disso, só dão números, quer dizer, o que adianta para uma pessoa que está quarentenada saber que o número de óbitos está toda hora a ser atualizado? Isso, a pessoa tem que desligar o celular, ver notícia 1 ou 2 vezes por dia. Boa. A partir das 8 da noite, higiene do sono. Desliga eletrônicos. Vai ver seu programa predileto na televisão que seja suave. Não fica criando novas histórias a partir das 8 da noite para você poder dormir melhor. Aliás, eu ia fazer um comentário sobre isso e acho muito bem colocado. Muito bom senso, serenidade. As pessoas andam muito ansiosas, muito preocupadas. E eu acho, por exemplo, eu tenho feito lá o meu Pilates, tenho tomado o meu própolis para ter também o corpo, porque eu sempre tomo. Então, assim, usar o máximo possível também de bom senso, de serenidade, resiliência, né? Porque a gente sente que esse período ainda vai durar um bom tempo e a gente precisa também estar bem de cabeça, não é só a questão física, tá certo? Sem dúvida. E eu tive conversando com um psicólogo recentemente que falou: as pessoas estão quarentenadas, as famílias vão começar a ampliar os seus conflitos, eventualmente. É verdade. Porque ficar quarentenado não é só amor. Às vezes as famílias começam a ter suas dificuldades. É uma grande oportunidade para a gente aprender a viver junto. E quanto mais puder ter boa vontade, é isso que eu acho fundamental. Estamos passando por uma crise humanitária que nunca aconteceu. Agora não é hora de brigar, gente. Né? Nem muito por política, eu acho. Agora é hora de ver quais são as soluções. Não de ficar o dia inteiro brigando, que isso faz mal para a imunidade também. Né?
Não, e ajudar uns aos outros e principalmente perceber coisas que a gente nem conhecia, né? Muitas vezes você tem um monte de coisas que você sempre fala, ah, vou fazer isso, nunca fiz, vou limpar o armário, vou ler aquele livro, vou fazer coisas, eu acho que é muito interessante. Não é fácil também, eu, por exemplo, tenho filhos já adolescentes, e a gente conviver no dia a dia é um contínuo também. Olha, quem que vai colocar a mesa, quem vai tirar a mesa, quem vai lavar a louça, quem que vai tirar a roupa e assim por diante, né? É um super aprendizado. Ah, quem já participou de retiro em templo budista sabe que 2/3 do retiro é faxina, Sim. porque a faxina limpa a cabeça, né? E eu acho que o interessante dessa doença é que não discriminou pobre e rico, pegou todo mundo. Quem é rico ficou sem funcionário, tá pegando no batente, é interessante. E outra coisa que eu achei interessante, eu estava vendo os motoboys levando comida para cima e para baixo, levando remédio. Falei, puxa vida, os motoboys no final estão salvando a humanidade. Espero que lembrem deles quando a crise acabar, porque quem está fazendo tudo são os motoqueiros, né? É quem tá. Eu espero que lembrem deles na hora de melhorar também a estrutura de trabalho que eles têm, né? Não, eu tenho uma relação muito legal com eles da época do Detran, Eduardo, e eles são pessoas que estão realmente nos ajudando tremendamente, e isso é fundamental. Muita gente tem falado que a vida não vai ser mais como era antes, né? O que isso quer dizer? O que você acha que a gente vai aprender com isso? Por exemplo, tem gente perguntando aqui, a gripe espanhola de 100 anos atrás deixou algum legado? A gente aprendeu com isso? Será que a gente vai aprender com o que a gente está vivendo ou vamos voltar àquela nossa rotina, muitas vezes maluca do dia a dia? Qual a tua avaliação disso, né? Olha, é uma pergunta que muito difícil de responder. Acho que vai depender também de quanto vai durar isso na nossa vida, né? Se durar mais, quanto mais durar, acho que mais impacto vai ter. Mas foi engraçado, essa doença ela chegou no Brasil depois do Carnaval, né? E o Carnaval na cidade de São Paulo, ele me intriga, porque você vai olhando aquilo lá e fala, mas, gente, qual que é onde que é o limite aqui? Onde que vai, né? Uhum. Eu não sei como é que vai ser o Carnaval ano que vem, mas é o que eu te digo. Eu estive no Japão há 10 anos atrás. Os japoneses, eles mal se encostam e se a pessoa espirra uma vez, ela já sai de máscara. Eu não acho que nós vamos virar japoneses. Estou botando na bateria aqui para não acabar. Eu não Tá. acho que nós vamos virar japoneses, mas talvez alguma coisa nos nossos hábitos vá mudar. Por exemplo, você entrar no metrô, vamos dizer, passou Covid, já tem anos. Você entrar num metrô doente, gente, pô, põe uma máscara, né? Não tem cabimento você entrar aqui, seja qualquer vírus que você tenha. Então, acho que medidas sanitárias de melhorias, eu acho que vão vir para ficar e talvez as pessoas criem mais critérios também para os seus hábitos, né? Não sei, vamos ver. Não, e mostrando que é fundamental o Estado participar, né, Eduardo? Não adianta a gente achar que isso, muita gente pedindo que o serviço de saúde tenha qualidade, tenha um padrão, né? Muita gente perguntando aqui do número de equipamentos de proteção individual, que são aqueles EPIs, né? Se é uma questão que preocupa, se pode faltar equipamento, né? Quando a epidemia chegar aí, a pandemia chegar no ponto crítico, se a gente tem condições de ter uma estrutura de saúde que dê conta disso tudo, né? A gente tem visto alguns países sobrecarregados, e países como a Inglaterra, os Estados Unidos, Espanha, França, né? Então, a gente acho que está repensando um pouco como tem que ser essa estrutura de saúde no nosso país, né? Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil já estão pensando que é estratégico você ter no seu próprio país a fabricação de EPIs e ventiladores mecânicos para não ter que depender. Uma outra coisa que vai sair fortalecida dessa história é a história do intensivista, do médico de UTI, que está agora como uma figura central do tratamento dessa doença, e acho que isso vai fortalecer o ensino de emergências, o ensino de UTI. E a questão do SUS assim, é uma pergunta muito interessante essa, né? Como o sistema público responde
e como um sistema que fosse todo privado responderia. Eu não sei. Eu fico satisfeito de ter o SUS como recurso numa hora dessa. Países que é tudo no privado, quem não tem se vira, eu acho que podem ficar muito desamparados, né? Uma coisa que chama atenção nos Estados Unidos, e estão comentando muito isso recentemente, é a diferença entre negros e brancos nos desfechos da doença. E provavelmente é por diferenças em qualidade do acesso à saúde, né? Da classe social que a pessoa está ocupando. Vamos ver como é que o SUS vai corresponder, mas eu fico satisfeito que a gente tem um SUS forte, né? Eu acho que tem que ter. Tem que ter o SUS forte. E uma epidemia dessa que é para todo mundo, que é universal, acho que fortalece esse conceito. Tem que ter um SUS forte, sim. Né? Aliás, o SUS, você sabe muito bem que foi o melhor programa de AIDS do mundo, programa de tuberculose, tudo remédio de graça para AIDS, deu show. Deu show na epidemia de AIDS. Deu show, deu exemplo para o mundo inteiro. É o SUS mesmo, né? Agora vamos ver se dá exemplo também. Não, mas... Covid, vamos ver. Acho que vai ter que ser, né? Não, você tem toda a razão. Aliás, entrou no debate da campanha eleitoral americana agora a questão do sistema de saúde lá. O Sanders e o Biden colocaram no debate que era lá atrás o Obamacare e que o Trump não quis, etc. Eu acho que é um tema que vai voltar nos Estados Unidos e aqui muito fortemente para a gente ter uma estrutura realmente cada vez mais potente na saúde. Bom, eu queria te agradecer muito por esse período, pedir mil desculpas para as pessoas. No começo a gente penou um pouco e a gente sabe também que ainda é muito difícil. Aliás, chegou uma pergunta aqui que o Senado aprovou recentemente o projeto de lei que libera o uso da telemedicina durante a pandemia. Que outras pesquisas e avanços tecnológicos podem ajudar no combate à pandemia? Eu vou fazer essa última pergunta e já agradecer, né? Eu vou só fazer um comentário sobre o SUS. Eu acho que o SUS é importante, mas o importante é pensar a medicina, assistência à saúde, como assistência socializada, não só no SUS, também na empresa privada. Medicina não ser uma boutique, gente. Medicina é um bem social, é para todos, mesmo que seja privada. Não podemos consumir recurso de saúde como se fosse shopping center, não é por aí. Perfeito. Porque é para todos, e essa epidemia está fazendo isso, gente. É a mesma máscara que vai vender para todos nós. Está botando todo mundo num balaio só. Então, eu acho que a medicina não tem que ser só pública. Tem que ser privada também, mas a mentalidade tem que ser racional, estratégica, e não só de vendas. Porque senão vai faltar na mesa mesmo. A pergunta última aí, para despedir, foi sobre tecnologia. É isso? Sim, telemedicina está derrapando aí, mas virou uma urgência, porque não tem o que fazer. Os idosos estão em casa, precisam ser atendidos. Precisa revisar remédio, precisa ver como é que está o diabetes, como é que está a pressão, precisa conversar com o seu médico, na intimidade. Então, como é que vai fazer? Tirar o cara de casa e levar para um hospital ou para um ambulatório? Não. Então, eles estão procurando regularizar toque de caixa, já estão fazendo, já estamos fazendo. Ainda há muitas dúvidas de como, enfim, fazer da melhor maneira possível, mas já está acontecendo. Já está. Óbvio que não tem o exame físico, mas a gente faz dentro do limite e tem muitos truques interessantes. A pessoa pode medir a sua pressão em casa, isso está regulamentado com aparelho de braço e tudo, assim como pode medir outras coisas. O peso, a cintura abdominal, dá para fazer muita coisa por vídeo, né? E ainda sobre tecnologia tem a notícia fresca aí que eu estava ouvindo até no rádio hoje, né? Que as empresas de telecomunicação no Brasil e telefonia estavam fazendo um projeto para que houvesse uma certa comunicação entre os casos, você mapear melhor onde estão os casos e os trânsitos de pessoas, onde as aglomerações estão acontecendo, através do mapeamento de telefonia celular. E esse projeto parece que deu uma emperrada aí na mão do presidente. Não sei que fim vai dar. Mas tem, sim, muita gente raciocinando tecnologia para entender a movimentação da epidemia e das pessoas. Gente, fique em casa. Fique em casa, que a maneira da gente se salvar nesse momento vai passar. E é o que dizem por aí. A economia a gente vai recuperar. Mas a vida dos nossos parentes não volta mais.
como a sua vida pode não voltar mais, ou como as sequelas que ficarem nas pessoas que a gente ama também podem não melhorar. Então, eu queria terminar, primeiro agradecendo muito a você, doutor Eduardo, muito esclarecedor a entrevista, eu achei muito legal, várias perguntas aqui de muita gente vendo. Dizer também que, olha, a gente vai ter outras dessas, eu gostei muito, né? A gente penou um pouquinho no comecinho, mas faz parte. E dizer que realmente fiquem em casa, se cuidem, vamos ajudar uns aos outros, a gente vai sair dessa e é muito importante a gente manter esse clima para cima e mostrando que é possível a gente superar uma situação como essa. Afinal, a gente já passou por tanta coisa, tanto aqui quanto fora, e a gente vai passar por essa e vamos sair dessa, né, doutor Eduardo? A gente vai sair dessa e a gente vai sair ser humano melhor. Melhor, mais engajado, mais preocupado com o aspecto social e com a convivência do ser humano. A gente vai sair melhor do que entrou. Pode escrever. Muito bom. Muito obrigado. Super boa noite a todos. Doutor Eduardo, super obrigado. Forte abraço. Uma eu boa espero noite. que a gente possa se ver depois pessoalmente, né? Todo mundo. Vamos sim. Depois a gente conversar e ver tudo que a gente passou nesse período e a gente falar sobre isso. Muito obrigado. Forte abraço a todos, viu? Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Tchau, gente. Tchau.